Bom, pessoal, vamos terminar a nossa lista. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. As anteriores eu fui fazendo bem passo a passo. Agora eu vou colocar o código pronto e vou explicar, tá? Porque fica mais fácil. Então, a próxima pergunta é a seguinte, ó. Selecione um item de cada tabela. Turma, nome do redator, título da notícia e categoria, tá? Então, ó, das tabelas principais, né? Então, eu vou selecionar 1, 2, 3, 4 itens, depois vou ordenar eles pela turma. Então, nesse caso aqui, é para a gente treinar o inner join, ou seja, eu vou ter que pegar um item de cada tabela. Tá? Então, o código eu já deixei prontinho aqui, tá? Para a gente fazer. Então, ele vai ficar da seguinte forma, ó. Então, se é um item de cada tabela, né, e as tabelas que eu estou utilizando aqui, eu vou, antes de colocar, vou vir aqui no desenhador, porque essa parte é super importante, apesar do código já estar pronto. Quando a gente vai fazer um inner join, é muito importante que vocês entendam qual as chaves de cada tabela. Então, nós já vimos que o que liga a turma com o redator é o código da turma. Então, eu sei que na hora que eu vou ter que pegar a turma, né, um dos itens que ele pede aqui, ó, é para pegar a turma e o nome do redator. Eu sei o que faz a ligação entre esses dois aqui, eu já sei qual que é o código da turma. Outro item que ele pede aqui no exercício é o título da notícia. Então, a notícia, nós sabemos que ela está ligada com quem? Então, a notícia ela está ligada com o redator. Tá? Então, a notícia ela está ligada com o redator por meio de qual chave? Código do redator. Então, para eu pegar o título da notícia, né, com o redator, eu preciso fazer a ligação através do código do redator. E o que liga a categoria com a notícia? O código da categoria. Então, esses vão ser os itens que eu vou comparar. Código da turma, código do redator e código da categoria. Ou seja, são essas as chaves que fazem as ligações. O código da turma liga o redator com a turma, o código do redator liga o redator com a notícia e o código da categoria liga a categoria com a notícia. Então, sempre nós precisamos saber qual é a chave que faz a ligação com cada tabela para montar um inner join. Então, agora eu quero um inner join com cada item da tabela. Então, o código está pronto, tá? Então, esses são os itens. Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui a tela. Deixa ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Então, eu tenho aqui... Opa! Peraí. O que eu fiz aqui, Jesus Christ? Tá. Beleza. Assim fica melhor. Então, ó, eu tenho aqui a tabela. Então, eu tenho esses primeiros itens, são os itens que eu quero selecionar. Então, eu quero selecionar o título, que eu chamei a tabela de notícia de N, chamei a de redator de R, turma de T e categoria de C. Precisa ser a inicial? Não, se eu quisesse colocar banana, pera, laranja, uva aqui, eu poderia, né? Só que a gente coloca normalmente o índice que tem a ver com a tabela. Tá? Então, N tem a ver com notícia, R tem a ver com redator, T de turma e C de categoria. E como nenhuma se repete, então eu posso usar a inicial de cada uma como índice. Então, eu vou selecionar título, nome, turma e categoria. Só que cada um item desse, ele está numa tabela diferente. E aí, na hora do from, eu tenho que chamar as 4 tabelas. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, from, notícias, SN, vírgula, turma, ST, vírgula, categoria, SC, vírgula, redator, SR. Agora, eu tenho que fazer a ligação das chaves, tá? Então, o que liga, por exemplo, o título com o redator? Então, eu tenho que conectar esses dois. Então, o título, né, para ligar com o redator, a notícia com o redator, é o código do redator, que tá aqui, ó. Então, eu coloquei N, ponto, código do redator tem que ser igual ao R do código do redator. Então, eu estou conectando a tabela notícia com a tabela redator por meio do código. Nós já vimos que é isso que liga as duas. Então, isso é o que liga o título com o nome. A turma, nós sabemos que liga com o redator, tá? Então, pelo quê? Pelo código da turma.
Então, r.code_turma é igual a t.code_turma. Então, esses aqui eles têm que ser igual para fazer a relação. E por fim, né, eu tenho a categoria. A categoria a gente sabe que ele conecta com a notícia. Aqui. E o que liga a categoria com a notícia? Bom, o que liga a categoria com a notícia é o código da categoria. Então, notícia.codecategoria tem que ser igual a categoria.codecategoria. Então, essa parte aqui, ela só serve para trazer os dados relacionados certinho para nós no InnerJoy. Então, se eu parar e eu não colocar nenhuma ordenação, aqui, ó, se eu parar por aqui, ele vai me trazer todos os dados, ó. Vou executar essa operação. Então, ele me traz, ó, o título, o nome, a turma e a categoria. Só que vem tudo misturado aqui, ele não está ordenado por turma, como eu quero, né? Eu quero que ele ordene por turma. Então, ó, mas ele já trouxe as notícias, tá? Ele já trouxe as 16 notícias aqui para mim. Só que aí não é só isso que eu quero, tá? Então, o que eu quero também? Eu quero que ele faça um order by, pelo quê? Pela turma, pelo t.turma. Quero que ele ordene pela turma, as notícias pela turma. E aí ela pode ser ascendente ou ela pode ser descendente. Se eu não colocar nada, ele faz ascendente. Se eu quiser da última turma para a primeira, é só eu colocar o descendente assim. Tá? Então, esse daqui, ó, na hora que eu executar, ele vai ordenar. Ó. Então, ó, terceiro F, terceiro C, segundo F, segundo C, tem vários aqui, primeiro F e uma do primeiro C. Tá? Então, se eu quisesse ordenar por nome, professora, dava, né? Aqui, ó, ele acabou ordenando pela turma, tá? Então, eu sei aqui, ó, que a Carla é do terceiro F, a Estela é do terceiro C, o Carlos Roberto é do segundo F, Rafaela do segundo C, a Aline é do segundo C, José, Gustavo do primeiro F e Luana primeiro C. Então, ele já separou certinho aqui. E aí, é só capturar, né, essa tela e enviar. Deixa eu só copiar, ó, vou copiar o código primeiro, aqui, ó, o select, para eu não perder, caso eu precise, ou o exercício posterior precise de alguma coisa desse item. E aí, agora, captura a tela aqui, ó. Então, o código ficou bem grandinho, né? Então, tá o código aqui em cima e a seleção aqui embaixo. E aí, mostrando, né, todos os itens. Eu não coloquei nenhuma cláusula aqui em especial, certo? Deixa eu só diminuir o tamanho dessa imagem, que ela tá muito grande. Então, é por isso que é legal colocar o código aqui, tá? Porque aí vocês colocando o código, dá pra ver certinho, dá pra testar dentro do banco de dados de vocês, pra vocês consultarem depois. Então, sempre coloquem o código também e o print do resultado. Aí vamos para a próxima questão. Ó. Selecione os títulos das notícias da categoria X, na qual os redatores comecem, né, com cidades que comecem com a letra Y. Ficou meio redundante, mas vocês vão entender. Eu vou jogar o código e aí vocês vão ver como vai ficar. Bom, vamos lá. Então, para essa questão, eu tenho aqui, ó, já o código pronto, tá? Então, nesse código aqui, o que a gente tem que prestar bastante atenção nesse código, tá? Basicamente aqui. Na hora que a gente vai montar, né, nós vamos montar aqui o exercício, e aí nós precisamos relacionar, por exemplo, eu estou pegando o título que está na tabela notícia, a categoria que está na tabela categoria, o nome e a cidade que estão na tabela redator. Até aqui tudo bem, né? Estou selecionando os atributos que eu quero. Depois eu tenho que dizer quais as tabelas que eu estou utilizando. Então, as tabelas são essas aqui, ó. From, notícia SN, categoria SC, redator SR. Onde? Então, mais uma vez, normalmente é aqui que vocês têm mais dificuldade. Então, por isso que eu quero reforçar mais uma vez, né, essa parte aqui, porque sempre vocês têm muita dúvida, né, nesse momento. Então, assim, ó, c.codecategoria é igual a n.codecategoria. Por quê? Porque o que relaciona a notícia com a categoria é o código da categoria, tá? Então, na hora que nós
vimos aqui, ó, no desenhador, o que relaciona a notícia com a categoria? É o código da categoria. Então, esse aqui que tem que estar dentro da minha cláusula, tá? Por quê? Porque eu tô pegando o título e tô pegando a categoria. Então, na hora de colocar a minha condição, eu tenho que dizer que eu só quero que os códigos da categoria na tabela categoria seja igual aos códigos, né, da notícia. Então, ele vai relacionar os códigos iguais e depois ele vai relacionar também a tabela notícia com a tabela redator, porque eu estou pegando o dado da notícia e estou pegando o nome e a cidade do redator. Então, eu estou usando 3 tabelas, né? Então, para usar essas 3 tabelas, eu preciso fazer essas 2 relações aqui, ó. Tá? Por quê? Tenho que unir redator com categoria e redator com notícia, tá? Tenho notícia com categoria e notícia com redator. Então, eu preciso unir. Então, como que eu vou unir, né? Como que eu vou comparar a notícia com o redator? Pelo código do redator. Por quê? Porque é através do código do redator que eles estão conectados, ó. Código do redator com o redator. Essa é a forma de conectar essas duas. Eu conectando, eu consigo buscar qualquer tipo de informação que eu quiser. Então, eu quero, né, que ele selecione as notícias na qual a cidade começa com a letra S. Então, and, R, porque R? Porque a cidade está lá no redator, é a cidade do redator, né? R. Cidade, like, S. Poderia ser a cidade da notícia? Poderia colocar a cidade da notícia, mas nesse caso é a cidade de origem, né, do redator, porque o importante aqui, eu estou ressaltando, eu estou reforçando o select, né? Então, ele tem uma lógica em si de ser feita e vocês têm que tomar bastante cuidado com essa lógica. Então, na hora que eu jogo esse código aqui, ó, então aumentar a tela. Na hora que eu jogo esse código aqui, eu seleciono as categorias com seu determinado item, né, os atributos com seu determinado índice. Depois eu explico para o MySQL qual índice que é de qual tabela. Depois relaciono as tabelas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nada mais, nada menos do que conectando as chaves primárias com as estrangeiras, certo? A código da categoria, ela é primária na categoria e estrangeira na notícia. O código do redator, ele é primária na tabela redator e estrangeira na notícia, mas eles têm que ter referência um com o outro, eles precisam ser iguais. E eu coloquei mais uma condição aqui, que eu vou avaliar a variável cidade, like S, ou seja, que comecem com a letra S. Então, se eu tivesse contido na letra S, eu usaria assim. Então, ele vai procurar a palavra S, mas eu não quero que ele procure. Eu quero que ele procure as que comecem com letra S, não que tenha contido a letra S. Se fosse contido, ó o tipo de informação que ele vai me trazer. Ele vai me trazer aqui, inclusive cidades de Campinas, por exemplo, porque tem um S aqui, certo? Ribeirão Pires, que tem um S aqui. Não é isso que eu quero as que comecem com a letra S. Então, a sintaxe vai mudar aqui, ó. Então, eu coloco o S e o que vem depois do S para mim não importa. Então, por isso que eu coloco aqui o sinal de percentual. Aí, nesse caso aqui, é exatamente isso que eu quero mostrar. Então, mostrou os títulos das notícias, né? Então, eu consigo visualizar aqui os títulos, as categorias que eles pertencem, o nome de quem escreveu essa notícia e a cidade. Então, estou unindo dados aqui de 3 tabelas, né? Título está na tabela notícia, categoria na tabela categoria, nome e cidade na tabela redator. Então, a gente fez essa busca aí e vamos ao próximo exercício. Então, aqui. Então, no próximo aqui, selecione as notícias da turma X. Então, esse daqui eu vou pular, porque pelo que eu mostrei para vocês agora, vocês vão conseguir fazer tranquilo, tá? Selecione as notícias de esportes do ano X em ordem do ano maior para o menor. Isso aqui é super tranquilo, mas eu vou fazer essa daqui, né, do maior para o menor, para vocês verem como que vai ficar. Bom, vamos lá então.
Então, aqui, ó, eu só fiz uma alteraçãozinha, selecione as notícias de variedades, porque eu não tinha muita notícia de esporte, tá? Então, selecione as notícias de variedades do ano superior a X, em ordem alfabética, do ano maior para o ano menor, né? Em ordem do ano maior para o menor. Então, aqui, essas variedades vocês podem mudar para a notícia que vocês quiserem aí, que vocês tenham mais no banco de dados de vocês. Então, na hora que eu faço aqui a busca, ele vai ficar dessa forma. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, ó, select. Então, aqui são só duas tabelas que eu estou trabalhando com ela, a tabela notícia e a tabela categoria. Da tabela notícia, que tem índice N, eu estou pegando o quê? A notícia, o título da notícia. Aqui eu vou trocar, vou colocar o título primeiro, né? Vou colocar o título da notícia primeiro. Depois a notícia, o dia, o mês e o ano. E por fim a categoria. Então todas essas aqui, ó, tem o índice N, ou seja, são todas da mesma tabela. Essa daqui é a única que é de tabela diferente. Então eu só estou trabalhando com duas. From notícia, SN, vírgula, categoria SC. Onde... Aí agora, como eu só tenho duas tabelas, eu vou ter uma comparação. Então, o que liga a tabela notícias com a tabela de categoria? O código da categoria, tá? Então, o código da categoria na tabela categoria tem que ser igual ao código da categoria na tabela notícia. E, né, eu quero a partir de 1995, então n.ano é igual a 1995 and... C ponto categoria, ó, eu estou comparando uma tabela com a outra, tá? E C ponto categoria é igual a variedades, né? Variedades aqui eu coloquei entre aspas porque é varchar, 1955 eu não preciso porque ele é um valor do tipo inteiro. E aí, order by ano, então eu vou ordenar por n.ano, né? Por que n.ano? Porque eu estou pegando o ano lá da tabela notícias, tá? Na ordem descendente, ou seja, do maior para o menor, que é o que ele pediu aqui no exercício. Aí eu executo e ele me traz aqui, ó, 3 notícias. Está ordenado do maior por menor. Então, a notícia de 2018, de 2016 e de 1996, tá? Porque eu não tenho tantas notícias assim, mas é óbvio que se esse exercício estivesse sendo feito no jornal de verdade, teria muito mais notícias, né, a serem mostradas aqui nesse caso, tá? Então, já tenho aqui o resultado dessa e vamos para a próxima, tá? Para o próximo exercício. Então, no próximo exercício, é isso daqui, ó. Selecione os tipos de categorias postadas no ano Y. Então, por exemplo, eu vou pegar o ano de 2020. Eu quero saber quantas categorias, que tipos de categorias que eu tive, né, nas notícias. Então, eu não quero que ele mostre todas. Para mim é importante que ele mostre quais foram as categorias de 2020. Tá? Então, é isso que eu quero pegar nesse exercício. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, aqui, selecione os tipos de categorias postadas no ano X e agrupe por categoria. Tá? Então, por quê? Eu quero saber quais as categorias que foram postadas no ano X, em algum ano determinado, tá? Então, o código, ele vai ficar assim, ó. Se eu jogar só esse código aqui, sem agrupar, porque eu quero que ele agrupe por categoria, então, selecione. Eu coloquei o título, o ano e a categoria só da notícia aqui. Então, são dados de duas tabelas. Da tabela, aí aqui eu informo, né, que notícia SN, categoria C. Onde? Aí aqui eu tenho que fazer a referência, né, com o código da categoria, que é o que liga as duas tabelas, e do ano de 2020. Então, se eu pegar para ele listar só as notícias aqui do ano 2020, que é isso que está acontecendo, ele vai listar aqui 4. Então, eu sei que em 2020 foi esporte, 2 de educação e uma de infraestrutura. Só que se eu tivesse muitas notícias, tipo mais de 1.000 notícias e várias categorias, e eles fossem ficar repetindo assim, por exemplo, a educação para mim não é interessante, porque eu quero saber quais foram as categorias, então eu só quero um agrupamento, tá? Então, nesse caso, o que é interessante? Como eu só quero um agrupamento, não preciso, por exemplo, nem do título aqui, tá? Porque o que importa para mim é o ano e a categoria, certo? E aí, na hora que eu pego o ano e eu pego a categoria,
e eu coloco que ele é de 2020, ao invés de até então a gente estava utilizando o order by. Agora a gente vai usar o group by. Então, o group by, ele faz um agrupamento e traz para mim só, ele traz uma de cada uma, tá? Ele traz uma categoria de cada que teve no ano de 2020. Então, nós vimos que foi 3, então ele só tem que mostrar 3, né? Então, vamos ver se vai dar certo, ó. Executando aqui o código, então, ó, no ano de 2020 teve educação, esporte e infraestrutura. É isso mesmo, ó. Reparem que educação estava 2 vezes aqui, agora não tá mais, porque eu já sei quais foram as notícias desse ano, que é o objetivo desse exercício, tá? Então, aqui, na hora do código, ó, selecione os tipos de categoria que foi postada no ano Y e agrupe, né, por categoria, porque eu só quero saber quais são as categorias. Não quero a notícia, não quero o título, nem nada disso. Tá? Então, esse é o objetivo desse exercício. Tá? Então, tá aqui já mostrando esse agrupamento. Agora, vamos à próxima. Próximo exercício aqui, assim, ó. Selecione quantas notícias foram publicadas entre 1990 e 2000. Eu quero fazer uma contagem. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então, ó. Aqui selecione quantas notícias foram publicadas entre o ano de 1990 e 2000. Então, no meu caso aqui, eu tenho 4 notícias, tá? Mas como que ficaria o código? Então, a gente vai usar o count. Então, select count, dá para fazer, né? Então, nós já vimos count, já vimos o mínimo, o máximo, média, isso em outros exercícios, né? Nesse daqui, como não tem muito campos com valores, então, o máximo que eu vou conseguir fazer é contar, né? Por exemplo, quantas notícias tiveram no ano de 1990 e 2000. Se eu quisesse continuar com condições aqui, eu poderia? Poderia, do ano de 2000, da categoria X, né? Ou que contenha tal coisa no título. Então, dá para fazer bastante coisa nesse sentido, tá? Então, nesse caso, é só isso, tá? Então, selecione count, que é para ele contar, conte tudo, né? Então, ele vai contar quantos itens da tabela notícia, onde o ano está entre 1990 e o ano de 2000. E aí, na hora que eu executo, ele me traz aqui o resultado de 4 opções, tá? Então, só copiar, né, o resultado e colocar aqui pra gente, tá? Aí depois tem vários outros no mesmo estilo, e aí eu quero que os próximos vocês tentem fazer sozinhos, tá? Então, por exemplo, selecione as notícias que contenham a palavra X no título. Eu já mostrei para vocês que a parte de conter, né, vocês vão usar o like, como a gente já usou aqui em um dos exercícios, né? Qual que a gente usou o like? Aqui, ó. Então, nós já usamos o like, só que aqui quando começava com a letra S, só que agora o está contido, a gente sabe que é o símbolo, né, aqui do percentagem antes e depois. Então, está contido qual palavra? Aí vocês que vão ver, tá? Alguma palavra que tem que estar contido aí dentro do título. Então, se for por exemplo, a palavra futebol, a palavra violência, a palavra surto, não sei, né, pandemia, aí depende muito das notícias que vocês colocaram. Então, eu quero que vocês selecionem, né, notícias que contenham alguma palavra X no título, né, antes dos anos Y aqui. Aí vocês vão colocar aí de acordo com os anos que vocês cadastraram. Depois, selecione as notícias que contenham uma palavra específica no título, uma palavra específica também na notícia, né? Aí aqui vocês podem usar o ou, né? Uma ou outra, né? Ou a palavra, né, Y na notícia e que sejam de um ano também específico e de um redator específico, tá? Então aqui, ó, vai unir todas as tabelas. Selecione as notícias, categorias e os redatores da turma X, de alguma turma em específico. Então, eu quero saber quais foram as notícias, categorias e os redatores, né, de uma turma em específico. Então, vamos supor que eu vou pegar a turma do primeiro F. Então, mostra lá quais foram as notícias, categorias e redatores da turma
né, do F. Selecione as notícias e os anos, né, entre os anos X e Y. Então, aqui vai usar o between, tá? Então, a gente usou o between aqui também, ó, que é o entre, né, entre dois valores. Então, a gente já utilizou. Então, selecione, cadê? Selecione as notícias entre os anos X e Y e agrupe, né, por categoria, né? Aqui, na verdade, não é agrupe, né, é ordene pela categoria. Aí depois, selecione os autores que moram numa cidade X e que não sejam da turma Y, tá? Então, que não sejam diferente ou igual, a gente já viu que é assim, tá? O diferente aqui, ele vai ter esse símbolo aqui na hora que vocês forem colocar. Então, tem o igual e tem o diferente. O diferente, vocês vão usar esse símbolo, tá? Na hora que vocês forem colocar como diferente. E por último, delete uma categoria que tenha pelo menos uma notícia cadastrada, informe o que aconteceu com a notícia e se isso pode gerar algum problema para o jornal. Então, esse daqui é o que a gente conversou sobre a integridade referencial, e aí eu só quero que vocês respondam essa pergunta aqui. Tá? Então, fiz praticamente todas aí com vocês. Né? Espero que tenha dado para relembrar todos os comandos, né, que nós estudamos até agora. E aí, o próximo passo, a gente vai trabalhar com gerenciamento de usuários. Tá bom? Até a próxima, então.